Hey guys, how's it going? Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês aqui comigo. Confiram a aula de hoje, pay attention. É a aula 10, objeto de conhecimento. Verbo modal can, presente e passado, detalhamento. Verbo can, expressando ideia de possibilidades. Então vamos aprender um pouquinho sobre o modal can. Let's go! Hey! Hoje vamos aprender sobre uma classe de verbos que só existe na língua inglesa, que são os modal verbs ou verbos modais. Eles são típicos da língua inglesa, como eu falei para vocês agorinha. E o que são esses verbos modais? Vejam aqui as características deles. Então, são verbos auxiliares. O que é isso, né? Isso quer dizer que ele sozinho, ele não significa nada. Ele não tem como você, por exemplo, dizer can, e a pessoa entendeu o que eu estou falando, que can é um verbo modal, certo? Então, eles são auxiliares e precisam de um outro verbo para que eles possam ter significado. Algo que é bem interessante sobre eles aqui, além de eles serem apenas usados na língua inglesa, né? Eles nunca são conjugados, ou seja, eu não preciso acrescentar ed se for passado, acrescentar lá o s, o es se for o simple present, ele nunca muda. Isso é bem legal sobre essa categoria de verbos. Eles são seguidos pelo verbo principal no infinitivo sem o to. Tá? Outra característica deles. Então, modal, que é o can que nós vamos estudar, por exemplo, ele sempre vem acompanhado de um verbo principal. Lembrando que ele sozinho não tem nenhum significado. E esse verbo, ele vem na sua forma base, sem usar o to, tá? Então, o verbo não é modificado, mas também ele não vem ali com o to. Eles não precisam de auxiliar na negativa ou na forma interrogativa. E é isso, pessoal. Eles têm uma forma própria, tá? Eles não precisam de nada assim para acompanhar ali na oração além do verbo principal. Por exemplo, no presente, na forma interrogativa ou negativa, eu uso don't, o do, o does, o doesn't, certo? Para indicar o tempo presente, passado é did. Aqui não, o verbo modal, eles não precisam desses auxiliares, tá bom? E que mais? Vamos lá. Eles não possuem particípio ou gerúndio. Como eles não são conjugados, né? Eles vão estar sempre na mesma forma, acompanhado de um verbo principal que também não tem modificação nenhuma, certo? E para iniciar, eu vou mostrar para vocês aqui uma animação utilizando o uso do verbo modal can. O verbo modal can, pessoal, ele tem várias características, vários usos dele. E primeiro eu vou começar aqui para pedidos, tá bom? Vocês vão aprender a utilizar o can como forma de fazer pedidos. E vão observar que nessa animação eu vou iniciar com uma conversa que é mais rude, tá? E usando o verbo modal can, você vai ver que a conversa vai ficar mais educada. Vamos lá, pay attention. Waitress, come here. Good evening, ma'am. May I take your order? Yes, I want a pepperoni pizza. I want some salad. Am I your slave now? Agora acompanhe comigo o erro aqui dessa conversa. E eu vou também traduzir para vocês. Let's go! Vejam que eu tenho aqui as personagens, Júlia e Dani, e ela começa falando assim: Waitress, come here, tá? Então, aqui na nossa cultura, no Brasil, em vários lugares, é bem comum a gente chamar garçom, vem cá, oi amigo, mano, a gente tem várias maneiras de chamar o garçom ou a garçonete, tá? Mas em outros países aqui, que falam a língua inglesa, chamar pelo nome assim, chamar por waitress ou waiter, garçom ou garçonete, é bem rude, tá? Então tem um primeiro erro aqui, aí ela fala, come here, então garçom, garçonete, vem aqui, tá bom? E aí chega a garçonete, aqui no caso, ela fala assim, good evening, ma'am.
May I take your order? Observem qual é o tratamento que ela dá ali para o cliente. Ela dá boa noite e diz assim, boa noite, senhoritas, né? Posso fazer o pedido de vocês? Aí a personagem Dani fala bem assim, yes, I want a pepperoni pizza. E ela fala, sim, eu quero uma pizza de pepperoni. Então tem uma outra forma aqui, um outro tratamento assim rude. Então a primeira fala assim, waitress, come here. Garçonete, vem aqui. E aí a Júlia fala, sim, eu quero uma pizza de pepperoni, né? Então aqui, na primeira, olha a forma que eu posso trabalhar usando uma forma mais educada em locais de restaurante mesmo, tá? Ou qualquer lugar que você vá fazer pedidos de comida. Então, excuse me, fica bem melhor do que chamar ali, né? Garçonete, vem aqui, ó. Excuse me, please. Então, olá, né? Com licença. Aqui, por favor. Ficou bem melhor, né? Aqui, no lugar de usar o want, você vai usar can I have a pepperoni pizza, please? Observem que eu tenho no lugar do I want, can I have? O que acontece, pessoal? Em locais onde você faz pedidos, é bem assim, grosseiro dizer, eu quero, tá? Não use isso aí, por favor, certo? Não use o want para fazer pedidos em nenhum lugar. Você vai usar o can I have, certo? Can I have a pepperoni pizza, please? E acrescentem aí o please em todos os lugares, que fica bem legal, certo? Continuando aqui, vamos ver o que a Júlia faz. A Júlia também usa I want, né? Eu quero salada. Como é que eu poderia fazer esse mesmo pedido de uma forma bem educada? Vejam, que eu vou utilizar aqui, mais uma vez, o modal can. Can I have? Can I have? Tá? Can I have some salad, please? Ela está pedindo a mesma coisa, porém de uma forma mais educada, né? Do que dizer, eu quero. É bem rude mesmo. Can I have? Sou mais educado, certo? Mais gentil. Então, can I have some salad, please? Acrescenta a palavra please ali em tudo que você pedir das pessoas, que fica bem legal, tá bom? No lugar do I want, can I have, certo? E que se vocês observarem, né, esse can I have, ele vai se repetir em todos os pedidos. O que muda é somente o alimento que as pessoas pedem, né? Então, can I have some salad? Can I have some sandwich? Can I have a soda, please? Certo? Esse can I have é usado para fazer pedidos no geral. E aqui a garçonete fala sure, certo? Vamos ver como ficaria esse diálogo, tirando aquelas partes bem grosseiras. Vejam. Let's go. Pedidos. Excuse me, please. Good evening, ma'am. May I take your order? Yes. Can I have a pepperoni pizza, please? Can I have some salad, please? Sure. Então, nós vamos utilizar o can I have para fazer pedidos mais educados. Esse can é um verbo modal. Vamos ler mais um pouquinho sobre os verbos modais. Eu já comento para vocês o uso do can I have de novo. Então, vocês conheceram o verbo modal can. Can I have? Ele vem em forma de pergunta. Todas as vezes que eu precisar pedir algo para alguém de forma educada, tá bom? Então, can I é usado para fazer pedidos, certo? Vamos ver as características do verbo modal can. Aqui, no geral, né, são verbos auxiliares que são utilizados para indicar o quê? Modalidade, isto é, probabilidade, capacidade, permissão, pedido, entre outros, né? Então, diferentemente dos verbos comuns, eles não mudam de forma de acordo com o sujeito e sempre são seguidos pela forma base do verbo principal. Então, é uma característica aqui dos verbos modais no geral, mas o can, ele tem algumas características. A primeira que vocês viram foi para pedidos. Daí que se eu precisar pedir algo para alguém, eu vou usar o modal can, tá bom? Vamos ver um outro exemplo utilizando essa estrutura? Aqui, ó.
Requests. Requests aqui no canto, né? O modal can que nós estamos estudando. Requests são pedidos. Como é que eu faço pedidos usando esses verbos? Tá certo? Aqui, ó, eu tenho o seguinte exemplo. Aqui o personagem Lucas e o Solomon. E ele diz assim: Hey Solomon, lend me some money. Tá? E tá dizendo aqui: Oi Solomon, me empresta dinheiro? Na forma bem direta, né? Nem fala, não é bem gentil, procura ser bem educado para pedir essas coisas, né? Então ele já vai direto: Oi Solomon, lend me. Aqui ele está usando o imperativo, que já é uma forma direta de pedir as coisas, né? Tipo um comando, uma ordem, algo já bem rude mesmo, tá? E aí o Pedro fala: Hey Pedro, no. Então ele disse: Oi, tudo bem, né? Não, certo? Aqui o pedido foi bem rude, então rude em inglês significa rude, algo que não é bem educado, tá bom? Anota aí o vocabulário. E agora eu poderia mudar esse mesmo pedido de forma mais educada, mais gentil. Vamos ver como é que eu posso falar isso. Aqui, ó, eu digo: Hey Solomon, can you lend me some money? Tá. Aqui eu já usei can you, tá bom? Certo? Então, can you lend me some money? Tá? Aí, sim, fica mais educado, tá bom? E o Pedro responde assim, o Pedro não, Solomon: Hey Pedro, sure, how much? Já mudou a forma de você pedir. Aqui caberia também, pessoal, a palavra please, tá bom? Pode colocar o please lá no começo. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu poderia colocar, aqui eu indico para vocês sempre, tá? Até no nosso dia a dia, escrevam o please, tá? Fica bem melhor. Então, Hey Solomon, can you lend me some money? Ou bota no começo, ou bota no final a palavra please, ou depois do can you, please, certo? Sempre utilizem essa palavra bem pequena, mas que funciona bastante, certo? Aqui eu já estou usando can you, mas também é uma forma de fazer pedidos. E sempre que eu fizer pedidos, pessoal, eu vou usar a forma interrogativa, certo? Agora nós vamos praticar um pouquinho mais o uso do modal can. Vocês observaram que eu comecei trabalhando ele na forma interrogativa, porque na forma interrogativa que eu vou usar para fazer pedidos sempre será na forma interrogativa. Eu vou já comentar para vocês como é que funciona a forma interrogativa aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho alguns pedidos, né? Então, requests são pedidos. O primeiro, bem comum, né? A gente usa muito esse tipo de pedidos. Open the window, então, abra a janela, certo? Ou close the window, são comandos. E aqui eles são pedidos, ok? Vamos lá. Na forma interrogativa, pessoal, como eu já comecei com a forma interrogativa, o can, ele vai iniciar a minha oração, tá? Pedindo as coisas. Can you, tá? Ficaria mais educado, mais polite. Polite é mais educado, mais gentil. A mesma coisa aqui. Give me my jacket. Give me my jacket. Me dê a minha jaqueta, né? É bem mandando você fazer as coisas, tá bom? Então, open the window, bem rude, bem direto, sem nenhum, por favor, né? Ok? Então, give my jacket também veio de uma forma já bem direta, tá? Aqui, can you? Can you é a forma interrogativa. Sempre que vocês fizerem pedidos usando esse modal, será usando can you, tá? O can I, ali do restaurante, can I have, é específico de pedidos em restaurantes, de alimentos, tá?
Aqui, quando você vai pedir de outras pessoas, outras coisas, você vai usar o can you. Can you. Na sequência, o verbo, tá? Can you open the window? Can you open the window? Qual é a palavra que é pequenininha, mas que super funciona? Já muda, né, o pedido. A palavra please, ok? Então, fica assim. Can you open the window, please? Como é que ficaria isso? Você pode abrir, ó. Você pode abrir a janela, por favor? Olha como mudou o tom do pedido, né? Abre a janela aí. E você pode abrir a janela, por favor? Não muda consideravelmente, né? Até o tom. Por isso que vocês vão usar o can you como pedidos, tá? E aqui o can you, ele já é um pedido mais, apesar dele ser bem educado, bem mais gentil, ele não é tão formal. Ele é usado no dia a dia pelos nativos. Existem outras maneiras de você usar bem mais educado. Esse aqui é o mais comum. E a próxima, como eu mudaria esse give me my jacket? Me dá aí a minha jaqueta, né? Vamos melhorar aqui esse pedido. Can you give me my jacket? O que eu uso? Eu vou usar a palavra please. Can you give me my jacket, please? Mudou a entonação, mudou o pedido. E aí que se a pessoa fala com a gente assim, ó, você pode abrir a janela, você poderia abrir a janela, a gente tem mais vontade de fazer os pedidos ali, né? Ok? Viram então como é que funciona o modal can como requests? Sempre será usado em forma de perguntas, na forma interrogativa. Tá aqui, olha. Eu mostrei para vocês bem detalhadamente como trabalhar, né, essas orações de uma forma educada. Rude quer dizer algo bem rude, tá bom? Polite. Anotem essa palavra, no vocabulário para vocês. Polite é algo bem educado, tá? Certo? Então, can you open the window, please? Você pode abrir a janela, por favor? É uma maneira polite de pedir algo para alguém. Vamos praticar mais um pouco sobre o modal can como requests. Tem mais exemplos aqui. Vamos lá. Do it immediately. E come here. Come here. Tá? Então, do it immediately. Faça isso imediatamente, né? A mãe da gente sempre fala assim com a gente, né? Vamos lá. Faz agora, menino. Senão já viu, né? Mas aqui, a gente não vai falar assim com as pessoas, né? Como é que a gente vai pedir isso? Can you? Mais uma vez, começa com can you. Olha o verbo aqui. Esse aqui é o verbo da minha oração. O can, vocês sabem que sozinho ele não significa nada, ele não significa absolutamente nada, tá? A não ser que ele seja substantivo, mas como verbo, não. Então, can you do? O verbo aqui da minha oração é o do. E ele não vai ser modificado. Sempre peguem o verbo principal. Tá? Immediately. Palavra grande, né? De ser falada. Você acrescenta lá o please no final, muito grande essa pergunta. E aí que a minha oração já mudou consideravelmente. Tá bom? Can you do it immediately? Immediately, please. Então, você pode fazer isso agora, nesse momento, né? Para ontem. É algo que está sendo pedido com muita urgência. Come here. Come here é bem usado por nativos, tá? Mas ele pode ficar bem mais gentil, mais bem educado esse pedido. Come here significa vem cá, vem aqui. É muito usado, como eu disse para vocês. A forma dele ficar mais educado seria assim, ó. Can you, tá? Sempre can you, sempre. Todos os pedidos can you. O can I só se for pedidos em restaurantes, lanchonetes, tá?
Vamos lá. Can you, qual é o verbo? Come. Can you come here? Can you come here? Vamos usar o please. Ele pode vir no começo, depois do can you please come here, tá? Então, o please ele vai em quase qualquer lugar, certo? Ó, então minha oração ficou mais educada, né? O pedido mudou de tom, né? Come here, vem cá, vem aqui. É diferente de você dizer can you please come here? Acompanhe agora, né? A comparação das frases. A primeira é rude, que é algo bem rude, ok? A próxima, come here, né? Também é rude, bem grosso, bem grosseiro. Aí, se eu falo, can you do it immediately, please? Já torna o pedido mais educado. E aí, como é que vocês preferem fazer pedido das pessoas? De uma forma mais rude ou mais educada? Vamos agora ver mais uma característica do verbo modal can. Ele não é usado apenas para fazer pedidos. Vejam aqui uma outra característica deles. Ele é usado para possibilidades, para expressar possibilidades. Essa palavra entre parênteses é muito importante. Então, é expressar uma possibilidade geral, tá? Não é uma possibilidade usando o futuro, por exemplo. Quero dizer que amanhã, né, vai chover muito, por exemplo, né? Eu tenho certeza que vai acontecer, estou fazendo uma previsão ali de futuro. Aí eu não vou usar o can, eu uso para possibilidade geral. Vejam aqui exemplos. Anyone can become rich and famous if they know the right people. Qualquer pessoa pode ficar rica. Aqui é uma possibilidade, mas vocês podem observar que é uma possibilidade geral. Eu estou só afirmando isso, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer como futuro. Então, qualquer pessoa pode ficar rica e famosa se conhecer as pessoas certas. Mais um exemplo aqui com essa característica de possibilidade. Learning a language can be a real challenge. Vejam. Learning a language can be a real challenge, certo? Então, o language aqui é idioma. Então, aprender o idioma pode ser um verdadeiro desafio. Então, a possibilidade geral. Eu não estou usando aqui o futuro. Se você quiser usar futuro, você vai usar outros verbos modais, como o will, o may, o might. O que não, ele não é usado para expressar, no caso, futuro, mas possibilidades. Porque quando a gente fala em possibilidade, vem na nossa mente, futuro, tá bom? Então, não é nesse sentido, ok? Agora, preste atenção que nessa oração, eu tenho o can na sua forma afirmativa, tá? Para fazer pedidos, pedir algo para alguém, eu vou usar sempre can you, tá bom? Para expressar possibilidade, a forma afirmativa. Can é o verbo modal, ele tem essa característica de indicar possibilidade nesse caso. Become. Become é o verbo tornar, né? Tornar-se, ou ficar, no caso aqui, ficar rico. Então, become rich, ficar rico, tá? E sempre vai acompanhar, né, um verbo principal. O can sozinho, se eu dissesse anyone can rich and famous, não faz sentido nenhum, tá? Na frase seguinte, can be. Can be, que pode ser. O can é o verbo modal e o be é o verbo to be, o famoso verbo to be, tá? Quando eu uso o verbo can, eu estou indicando que esta oração é uma possibilidade. Vamos ver mais um pouquinho sobre o modal can, expressando possibilidade, né? Então, lembrando que ele é usado para indicar algo que é possível, em termos gerais, sem considerar se realmente acontecerá ou não. Como eu disse para vocês, né? Nós não usamos o can para falar sobre possibilidades futuras. Para isso, vocês utilizarão o will, o may, o might, tá?
mas não vão utilizar no caso o can. É uma possibilidade no geral, ok? Vamos praticar um pouquinho mais sobre esse verbo modal, utilizando esta característica. Trabalhei com vocês, né, até agora, o verbo modal como pedido, para fazer pedido. Para fazer pedido, sempre eu vou utilizar a forma interrogativa, can I, se for pedido em restaurantes, e pedido no geral, can you, e o verbo na sequência. Para expressar possibilidade, eu vou usar o verbo modal na forma afirmativa. Vejam comigo. It can rain in the summer. É uma afirmação de possibilidade geral. Então, estou dizendo aqui, pode chover no verão. É diferente de eu dizer assim, olhar para o céu, né, assim, está escurecendo, que aqui na nossa região é assim, né, está calorzão, de repente começa a escurecer, a gente fala, vai chover, né? É uma possibilidade, mas futuro, estou já prevendo o que vai acontecer. Nesse caso, não. Eu estou apenas afirmando algo que pode acontecer, de repente isso pode acontecer ou não. It can rain in the summer. Pode chover no verão. Acompanhem que eu tenho o verbo modal can, mais o verbo sem modificação, que é o verbo principal. Tem mais exemplos aqui. You can earn a lot of money as a teacher. Olha aí, gente, você pode ganhar muito dinheiro como professor. É isso aí, estudando bastante, né? Vamos lá. You can earn a lot of money as a teacher. Você pode ganhar muito dinheiro como professor. Isso não é uma previsão, não estou usando aqui o futuro, estou apenas expressando possibilidade, dizendo que isso é possível, certo? Isso é possível, ok? Earn é o verbo ganhar, ganhar dinheiro. Mais exemplos aqui utilizando o modal can como possibilidade. It can get cold there at night, so take a jacket. Pode fazer frio lá à noite, então leve uma jaqueta. Pode fazer, uma possibilidade, tá? Não estou afirmando, porque quando a gente fala do futuro, a gente afirma, né? Sobre os planos, sobre o que a gente acha, as previsões. Aqui não, pode ser que é uma possibilidade aí que eu estou criando, uma possibilidade geral. Vejam mais um exemplo com a utilização deste verbo modal. I know you can win the competition. Eu sei que você pode ganhar a competição, tá bom? E aí que ele pode ser usado como possibilidade, mas sem entrar na questão do futuro. Eu estou apenas falando algo no geral. Eu sei que você pode ganhar, ok? Não é aqui no caso futuro que você utilizaria outros verbos modais, certo, pessoal? Então, na aula de hoje, vocês conheceram outros tipos de verbos que são verbos modais, são verbos típicos da língua inglesa, só tem na língua inglesa esses verbos. Eles têm várias características e é uma classe de verbos assim que é bem fácil de trabalhar. O que vocês precisam mesmo, né, é saber as características, porque o can tem essas duas características, tem outras também, e além do can, tem o could, tem o will, tem o may, o might, would, tem outros verbos modais. E todos eles seguem a mesma questão da regra de serem verbos auxiliares, ou serem verbos que são seguidos por verbos principais, mas o que diferencia ele dos demais são as características de cada um. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê.